Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais fascinantes, e muitas vezes esquecidos, da história da aviação americana, a história do VOT F-6 Pirate. Esse jato foi projetado para ser o primeiro caça-turbojato operacional da Marinha dos Estados Unidos, mas acabou se tornando um exemplo clássico de como a inovação pode encontrar obstáculos no caminho do progresso. E depois de explorarmos a história do Pirate, vamos avançar até o ano de 2026, analisando os novos mísseis brasileiros, suas performances, avanços tecnológicos e preços. Prepare-se, essa é uma viagem da era dos jatos experimentais ao futuro da defesa moderna. O VOT F-6 Pirate nasceu em uma época em que a propulsão a jato ainda era um território desconhecido. A Marinha dos EUA, observando o sucesso de projetos como o britânico Gloster Meteor e o alemão Mi-262, queria seu próprio caça-jato para operar em porta-aviões. Em junho de 1944, a Chance VOT recebeu o contrato para desenvolver um caça monoposto movido a jato, e assim nasceu o F-6 Pirate, um projeto ousado no papel, mas extremamente experimental na prática. Ele era equipado com um motor turbojato Westinghouse J-34, que produzia cerca de 3.000 libras de empuxo, modesto pelos padrões atuais, mas impressionante para a época. O design do Pirate era ousado. Ele tinha asas retas, trem de pouso triciclo e uma entrada de ar sob a fuselagem. A estrutura era feita com um novo material chamado metalite, uma combinação de alumínio com um núcleo de madeira balsa. Essa tecnologia prometia uma fuselagem leve e resistente, um conceito revolucionário, mas na prática se mostrou difícil de reparar e pouco durável em operações reais. Mecânicos da época chegaram a chamar o Pirate de um pesadelo de manutenção. Os testes de voo começaram em 1946, e desde o início ficou claro que o Pirate não era o caça que a Marinha esperava. Ele tinha pouca relação empuxo-peso, acelerava lentamente, subia com dificuldade e mal ultrapassava os 800 km por hora. Pilotos reclamavam do comportamento pesado e pouco responsivo, principalmente quando comparado a outros jatos da época, como o McDonnell FH Phantom e o Grumman F-9F Panther. A Marinha, que queria um caça de alta performance para seus porta-aviões, percebeu rapidamente que o Pirate não estaria à altura das expectativas. Mesmo assim, a VOT tentou salvar o projeto. Foram produzidas 3 versões principais, o protótipo XF6U1, a versão de produção F6U1 e uma versão ligeiramente melhorada com ajustes aerodinâmicos. Mas o grande problema continuava o mesmo, o motor. O Westinghouse J-34 não conseguia gerar potência suficiente para sustentar um jato pesado carregado com combustível e armamentos. Em uma era de avanços rápidos na aviação, o Pirate ficou obsoleto antes mesmo de entrar em serviço. Apenas cerca de 30 unidades foram construídas, e elas tiveram uma curta vida operacional entre o final da década de 1940 e o início dos anos 1950. A maioria foi usada para treinamento e testes, e não para combate. Apesar do fracasso, o Pirate ajudou os engenheiros navais a compreender melhor os desafios dos jatos embarcados em porta-aviões, especialmente o comportamento em baixa velocidade e o impacto do empuxo limitado em pousos curtos. Essas lições seriam fundamentais para o sucesso de caças futuros. Um detalhe interessante, o F-6 Pirate foi o primeiro avião naval americano construído com materiais compostos, algo bem à frente de seu tempo. Ele podia carregar 4 canhões de 20 mm e até 900 kg de armamentos externos, mas sua limitação de velocidade e subida o tornava vulnerável a caças mais modernos, até mesmo alguns movidos a hélice, como o F-4 Corsair, ainda eram superiores em certas situações. O Pirate foi, em essência, um laboratório voador. Não era um caça de combate eficiente, mas um experimento que ajudou a abrir caminho para o futuro. Em 1950, o F-6U foi aposentado oficialmente.
Sua curta carreira e desempenho decepcionante o colocaram entre os projetos menos bem-sucedidos da Marinha. Mas olhando em retrospectiva, o Pirate foi um fracasso necessário. Cada grande avanço nasce de tentativas e erros. Sem ele, talvez a Marinha não tivesse aprendido tão rápido as complexidades dos jatos navais, e não teríamos, poucos anos depois, sucessos como o VOT F-8 Crusader, que levou o legado da empresa a outro patamar. O F-6 Pirate pode ter sido um fracasso em desempenho, mas foi um sucesso em aprendizado. Sua ousadia em testar materiais, aerodinâmica e tecnologias inovadoras pavimentou o caminho para caças lendários. É uma lembrança de que cada erro ensina algo valioso, e na aviação, cada lição salva vidas no futuro. Agora, pulando para 2026, vamos ver como o Brasil vem avançando rapidamente na área de mísseis e defesa. O país vem se destacando como um dos novos polos tecnológicos de defesa, apostando na autossuficiência e exportação de sistemas modernos. Empresas como a Avibras lideram esse movimento, com projetos cada vez mais sofisticados e eficientes. E um dos mais importantes é o míssil de cruzeiro MTC-300, também conhecido como Avenida TM-300. Esse míssil tem alcance de até 300 km e utiliza guiagem por GPS de alta precisão. Em 2026, novas atualizações melhoraram ainda mais sua resistência contra interferências eletrônicas e sistemas de bloqueio inimigos. Ele pode atingir alvos com uma precisão inferior a 30 metros, e pode ser equipado com diferentes tipos de ogivas, dependendo da missão, de alto explosivo à fragmentação. Um dos grandes diferenciais do MTC-300 é o custo. Enquanto mísseis como o Tomahawk americano custam cerca de 1,4 milhão de dólares, o MTC-300 é avaliado em torno de 600 milhares de dólares, mantendo desempenho semelhante e excelente custo-benefício. Essa combinação de eficiência e economia tem atraído o interesse de países aliados na América Latina, África e Ásia. Outro destaque do arsenal brasileiro é o Avenida MMA, um míssil superfície-ar de médio alcance. Ele utiliza guiagem por radar ativo, tem alcance de 25 km e pode atingir drones, helicópteros e aviões de baixa altitude. O sistema de lançamento modular permite o uso em plataformas móveis ou fixas, garantindo flexibilidade tática. Com um preço estimado de 450 milhares de dólares, ele oferece excelente desempenho comparado a equivalentes ocidentais como o NAS AMS AMR AAM. Na categoria ar-a-ar, o Brasil vem desenvolvendo o Adarter, um míssil de quinta geração criado em parceria com a África do Sul. Ele equipa o moderno caça brasileiro Gripen F-39, e possui sensores infravermelhos de alta sensibilidade, resistindo a contramedidas como flares e interferências. Em 2026, sua versão mais recente trouxe melhorias na manobrabilidade e tempo de resposta, tornando um dos mísseis de curto alcance mais ágeis do mundo, e custando apenas 350 milhares de dólares por unidade. Com esses avanços, o Brasil se posiciona como exportador competitivo no mercado global de defesa. Suas tecnologias oferecem desempenho de ponta com custos reduzidos, algo que chama a atenção de nações emergentes e parceiros estratégicos. Os mísseis brasileiros de 2026 apresentam resultados impressionantes: precisão (CEP) inferior a 25 metros, integração com radares modernos e sistemas de satélite, além de guiagem inteligente com algoritmos de IA adaptativa. Isso coloca o Brasil em um novo patamar tecnológico, comparável a grandes potências militares. Se compararmos a trajetória da engenharia aeronáutica, do VOT F-6 Pirate nos anos 1940 até os mísseis brasileiros de 2026, percebemos o quanto a tecnologia evoluiu. O Pirate representava a infância da era a jato, quando tudo ainda era tentativa e erro. Já os projetos brasileiros mostram maturidade tecnológica, precisão e eficiência. Ambos, porém, compartilham o mesmo espírito, a busca constante pela inovação. O Pirate falhou, mas ensinou. O Brasil acerta, porque aprendeu, com o passado e com a persistência.
O progresso nasce da experiência, e a história da aviação mostra que cada passo, por menor que pareça,